derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, cante ao Senhor. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu dom. Tua bondade libertas do ser do calor desse lugar. Eu quero me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estar na tua presença e o privilégio que temos do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos fazendo algumas reflexões, terminando nesse mês. Tivemos que dar uma interrompida em julho, e por isso que ainda estamos fazendo aqui em agosto, mas nesse mês nós vamos encerrar essas reflexões, essas mensagens, esses ensinamentos bíblicos no Evangelho de Marcos. A exposição de Marcos tem nos abençoado. Capítulo 7, nós vamos pensar hoje aqui sobre algumas manifestações da verdadeira espiritualidade. E aí, quando a gente vai lendo esse texto, já sabendo desse tema, a gente já vai fixando mais em alguns pontos, não é? Marcos 7, a partir do versículo 1. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem com o alimento e com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário,
O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos em nome de Jesus a tua graça de podermos agora, Senhor, passear nesse texto e extrair dele os ensinamentos para as nossas vidas. Ó Deus, é a tua palavra, possamos absorver dela tudo quanto o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, esse é um dos textos da passagem do livro de Marcos, em que mais uma vez Jesus está tendo um confronto com os líderes religiosos do seu tempo. Jesus está enfrentando esse confronto entre a religiosidade e o Evangelho. E Jesus já havia deixado claro que a verdadeira santidade não é uma questão ou seja, a verdadeira santidade, ela é uma questão de sentimentos e atitudes interiores, e não apenas associações exteriores. Jesus já havia ensinado isso, e os fariseus, eles julgavam-se santos porque eles obedeciam à lei, e se julgavam santos porque estavam cumprindo os ritos de pureza, os ritos para que se tornassem puros e não impuros. Havia alguns ritos que não estavam na lei de Moisés, que não foi Moisés não foi lei que Deus ensinou a Moisés para que Moisés passasse para o povo, mas foram leis que os próprios líderes religiosos judeus que anexaram a lei. Isso eu já falei aqui no sermão. Eram enormes os preceitos que eles inventaram. Só para guardar o sábado, por exemplo, que não consta na lei de Deus, eles inventaram centenas de leis, de procedimentos para se guardar o sábado, que não consta na lei de Deus. Era uma coisa dos homens. E quando a questão da purificação, da lavagem das mãos, da lavagem de objetos, isso não era uma coisa da lei de Deus no Velho Testamento para todos os judeus. Era uma coisa em que o sacerdote, para ele comparecer diante de Deus, era algo que apontava para a santidade de Deus. O sacerdote tinha que comparecer totalmente limpo, não só interiormente, mas também exteriormente. A sua roupa tinha que ser branquíssima, não podia ter mancha. E os líderes religiosos judeus, eles foram agregando algumas coisas. E agora, quando Jesus estava com seus discípulos fazendo uma refeição, Jesus nunca exigiu essas coisas dos seus discípulos, né? Jesus nunca foi legalista, né? E aí Jesus, então, os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e aí vieram os líderes religiosos para contestar, não no sentido da higiene. No sentido da higiene até a gente poderia ponderar, né? Mas não era uma questão cerimonial. Era um rito de limpeza, não
era uma questão cerimonial. Eles estão cobrando aqui um ato de cerimonial. Os seus discípulos têm que se purificar, lavando as mãos, lavando os objetos. E aí então você vai ver muitas coisas do Novo Testamento, Jesus contradizendo, Jesus batendo de frente com esses líderes. Por quê? Porque não eram coisas de Deus, eram coisas de homens, não eram coisas que estavam na lei de Deus, mas sim na tradição humana. E aí, no Evangelho de Marcos, várias vezes vai aparecer essa situação de confronto entre Jesus e esses líderes. E esse confronto, ele aparece muitas vezes como a verdade de Deus e a tradição humana. Que o Evangelho de Marcos vai ensinar que o que tem que prevalecer não é a tradição humana, o que tem que prevalecer é a verdade de Deus. E muitos momentos na história da igreja cristã, a tradição dos homens falou mais alto do que a verdade de Deus. Em todas as igrejas, inclusive na nossa, inclusive na Igreja Batista. Em muitos momentos da nossa história, a tradição falou mais alto do que a verdade de Deus. Isso acontece com todos. E nós temos que sempre estar atentos a isso, porque isso sempre aconteceu ao longo da história. A gente não pode rasgar a história, tem que aprender com ela. Então, mas aqui tem... E agora o confronto vai mais longe. Agora aqui o confronto vai falar também sobre pecado e santidade. Esse confronto aqui ele é mais profundo. Por isso que esse texto não é um texto muito fácil da gente trabalhar em pouco tempo. Não é? Porque esse confronto entre pecado e santidade nos acompanha até hoje. Até hoje, nós vivemos com essa dificuldade, às vezes, de lidar com isso, né? De apegar-se a coisas criadas por homens e ignorar a palavra de Deus para lidar com essa questão de pecado e santidade. Para lidar com essa questão de pecado e santidade, que é puro e que é impuro, nós temos que estar apegados, firmes à palavra de Deus, e não às tradições criadas por homens. Por exemplo, vou dar um exemplo nessa questão de pecado e santidade. Quando alguém chega para você e diz assim, e você está compartilhando com alguém, mas tem sido uma bênção tão grande lá na minha igreja, olha, tenho visto pessoas se convertendo, Deus está abençoando pessoas, curando, eu estou crescendo no conhecimento da palavra. Mas alguém chega para você e diz assim, mas você com esse teu cabelo grande aí, com esse teu cabelo cortado aí, você está pecando. Deus não se agrada, isso é coisa de Jezabel. Você tem que deixar o cabelo crescer. Esse assunto não está ligado a pecado e santidade? Sim ou não? Mas está ligado a pecado e santidade, e essa pessoa que a gente advertiu sobre isso, ela está falando de verdade de Deus ou de tradição humana? Tradição humana. Não está falando de verdade de Deus. Ela está lidando com a questão da santidade, não de acordo com a verdade de Deus. Ela está lidando com a questão do pecado de acordo com a tradição humana. Você é uma boa pessoa, eu sei que você é crente, você está até com a Bíblia na mão, eu sei que você é uma pessoa bem intencionada, mas esse brinco que você usa, não sei como você, na sua igreja, você permite vocês irem à praia. Às vezes a gente vive essa questão, a gente vive até hoje. Porque muitas vezes nós estamos como esses fariseus, apegados demasiadamente à tradição humana, aquilo que é ensinamento humano. Como eu deixei de curtir a minha juventude por causa de ensinamento humano? Como eu deixei de fazer coisas que
os jovens fazem hoje, mas que se eu fizesse na época que eu era jovem, eu teria sido excluído da igreja. E por que não é hoje? Porque era tradição humana, não era verdade de Deus. Entende? Isso está presente até hoje, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que lidar com ele, buscar sempre dizer, entender, né? Estarmos sempre alertas para que a tradição dos homens não tome lugar da palavra de Deus. Esse texto nos alerta para isso. Cuidado para que a tradição dos homens não tome lugar da palavra de Deus. E Jesus vai dizer aqui que a tradição dos homens, o que estava fazendo com a palavra de Deus? Estava o quê? Anulando a palavra de Deus. Esse cuidado. Às vezes nós precisamos muito ter cuidado com isso, porque o primeiro lugar que a palavra de Deus começa a anular é dentro da gente. Quando a gente fica demasiadamente apegado à tradição humana. E a tradição humana, ela se caracteriza fundamentalmente pelo que vem de fora. Qualquer esforço em te tornar mais puro, qualquer esforço para te tornar mais santo, em coisas que vêm de fora, é tradição humana, não é verdade de Deus. Esse texto deixa essa lição central. A qualquer questão ligada à pureza, à santidade, é algo que vem de dentro, porque o nosso problema está aqui dentro. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, esse texto também, se é um texto para a gente fazer café com cuca aqui, passar uma manhã inteira, porque é um texto riquíssimo. Ele tem muitos detalhezinhos, né? Mas vamos lá, vamos começar hoje. Então hoje, como o meu horário é pouco, eu vou falar só sobre 3 manifestações espirituais, manifestações da verdadeira espiritualidade contidas nesse texto. Primeira delas é que uma das manifestações de uma verdadeira espiritualidade é a integridade de caráter. É uma das manifestações na minha vida, na sua vida, de que nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade saudável, é a integridade do nosso caráter. O que Jesus vai combater com eles aqui? Jesus vai dizer para eles assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me adoram seus ensinamentos, mas os ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus está dizendo que nesses homens aqui não há uma manifestação de integridade de caráter. Mas Jesus diz aqui nesse texto que é uma manifestação hipócrita. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Tradição humana é uma fábrica de hipócritas. E verdade de Deus é uma fábrica de santos. As verdades de Deus fabricam santos. E as tradições humanas, muitas vezes, na maioria das vezes, fabricam hipócritas. É o que Jesus está dizendo. Jesus os chama de hipócrita. O que é um hipócrita? Hipócrita é aquele que é o que não aparenta. Ele aparenta uma coisa, mas lá no fundo que ele é outra. O hipócrita é aquele que nos lábios são uma pessoa, mas no coração são outras. Ele é uma pessoa de lábios e é outra pessoa de coração. O hipócrita é aquele cuja vida é uma atuação sem sinceridade. Ele atua constantemente sem sinceridade. O hipócrita é aquele onde há um abismo entre suas palavras e seus sentimentos. O hipócrita é aquele que finge ser o que na verdade não é. Jesus está falando que esses homens, ao defender as suas tradições,
eles desgastavam tanto seu caráter, para se apegar à verdade de Deus e defender as verdades, para defender as tradições humanas. Quando um homem começa a defender demais o pensamento humano, quando um homem começa a defender muito aquilo que é de homens mais do que é de Deus, ele começa a corromper o seu caráter. Ele entra numa trilha de corromper caráter. Pode ver que uma pessoa, quando ela começa, em qualquer aspecto da nossa vida, escolhe qualquer um aí, quando você começa a ver uma pessoa começar a defender demais o que os homens pensam, em detrimento do que Deus está dizendo, uma das coisas que acontece é que essa pessoa começa a corromper o seu caráter. E nós vamos ver daqui a pouco, no outro tópico do sermão, o que eles faziam com o Corban. O Corban era uma coisa que eles criaram em cima disso, que permitia com que alguma coisa que tinha que você fazer, por exemplo, cuidar dos pais, honrar os pais, era coisa dos filhos. E os filhos tinham que cuidar materialmente dos pais na velhice, mas se aquilo fosse dedicado a Deus, esse dinheiro que ia usar para cuidar dos pais, eles poderiam não usar para cuidar dos pais. Só que não era obrigado a entregar, mas tinha que estar reservado para Deus. Só que eles nem entregavam e nem cuidavam. E Jesus deu um nó deles aqui, porque esse negócio danado, eles tiveram resposta. Então presta bem atenção. Presta bem atenção, quando nós começamos a defender muito as verdades dos homens em detrimento da verdade de Deus, nosso caráter começa a ser corrompido. Quando você vê um crente usando muito essa frase, não tem nada a ver, já viu? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Fazer isso, fazer aquilo, ou ser assim, ou ser assim, não tem nada a ver, tem nada a ver. Quando você começa, um crente, começar a dizer muito, isso tem nada a ver, isso me preocupa. Então, a verdade de Deus, quando você começa a fazer como esses homens, apegar-se demais à verdade dos homens, em detrimento da verdade de Deus, sem você perceber, seu caráter vai corrompendo. Então, qual é uma manifestação da verdadeira espiritualidade? É a integridade de caráter. Não é? Eles estavam ali, naquele momento, e a verdadeira adoração não nascia do coração. A verdadeira coisa que eles estavam falando não era dirigida pela verdade de Deus, mas pelos conceitos pessoais de cada um deles. Então, outra coisa que eu quero destacar aqui. Quando a gente começa a pegar-se demais a verdade dos homens em detrimento da verdade de Deus, o que acontece? Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. É que a gente começa a adorar a Deus no nosso jeito. A gente começa a agir na nossa vida em função daquilo que nós mesmos pensamos, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de ver as coisas, com os nossos próprios conceitos, e acabamos deixando de lado a influência e a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. Esse que é o problema, porque quando você começa a tirar, quando você começa a perder a influência da palavra de Deus e da autoridade dela, e aí você começa a querer agir no mundo de acordo com o que você pensa, o caráter começa a ser deteriorado. Entende? Então a manifestação da verdadeira espiritualidade é uma integridade de caráter. Quando eu estou buscando de verdade a palavra de Deus, o meu caráter vai se tornando íntegro. E aí aqueles homens estavam ensinando doutrinas dele como se fosse a palavra de Deus. Meus irmãos, não tem gente por aí ensinando sua doutrina como se fosse a palavra de Deus.
Eu gosto de falar isso aqui, já falei 500 vezes, vou falar umas 5.000 vezes. Tem gente que gosta de teologizar gosto. Porque não gosta de uma coisa, teologiza, transforma aquilo numa doutrina. E eu vou usar o exemplo da música, né? Tem gente que, por exemplo, não gosta de rock. Aí vai e diz que de rock é do diabo. Aí vai e diz que ter música gospel com sentido é do diabo. Mas vai buscar a base bíblica. Onde está isso na Bíblia? O que é santo não é o ritmo, o que é santo é a letra. Todo o ritmo pode ser louvado a Deus. Em todos os ritmos, diz a palavra de Deus. O que torna uma música de Deus ou não é a letra. E aí o camarada, porque não gosta de rock, vai e faz uma teologia. E diz que é coisa da palavra de Deus. Ou seja, faz a sua própria doutrina. Rejeito. Quantas vezes, quando eu era jovem, quantas vezes na minha juventude, a gente deixou de ter uma bateria na igreja porque as pessoas não gostavam de bateria. E a Bíblia diz que todo instrumento pode ser usado para louvar a Deus, sim ou não? Aí o pessoal transformava numa doutrina. Uma vez eu fui advertido na igreja porque eu levei a guitarra para dentro da igreja para alguém tocar. Isso é regra de homem ou regra de Deus? É a palavra de Deus. É regra de homem. Não é? E assim vai, assim a gente vai inventando muita coisa. Esses homens ensinavam suas doutrinas como se fossem a palavra de Deus. A pior coisa do mundo é quando você transforma seu gosto, quando você transforma a sua opinião, sua ideologia em palavra de Deus. Isso é idolatria. O que eu tenho é que moldar a minha vida, moldar a minha palavra, moldar o meu gosto à palavra de Deus. Aí sim. Aí sim. Eles deixavam de lado a palavra de Deus. Finalmente eles retiravam o poder da palavra de Deus. Quando a gente vai agindo assim, o poder da palavra de Deus vai perdendo. E qual é o final de tudo isso? O caráter é corrompido. É por isso que a primeira manifestação da verdadeira espiritualidade é integridade de caráter. Porque quando o caráter está se corrompendo, é porque uma série de coisas está acontecendo lá na vida da pessoa. A Bíblia está perdendo autoridade, a Bíblia está perdendo poder, a Bíblia está perdendo influência, a verdade de Deus está perdendo poder, a verdade de Deus está perdendo influência e a verdade dos homens está crescendo. E o caráter vai corromper. Segundo, a segunda coisa é que uma espiritualidade saudável, a espiritualidade saudável, ela se manifesta por uma atitude de ajudar as pessoas e glorificar a Deus. Jesus coloca para aqueles fariseus o seguinte: olha, vocês estão querendo agora criticar os discípulos porque apenas não lavaram, não cumpriram um rito criado pelos homens, um rito criado por vocês, achando que alguém vai ser mais santo por causa de rito religioso, achando que alguém vai ser mais santo porque não corta o cabelo, achando que alguém vai ser mais santo porque é hora de joelho, achando que alguém vai ser mais santo porque vai 10 vezes à igreja, achando que alguém vai ser mais santo porque faz jejum. É ótimo fazer jejum, mas se você acha que vai se tornar mais santo por causa disso, cuidado, você pode estar caindo na mesma coisa dos fariseus. Então Jesus diz: agora, escuta aqui, vocês estão fazendo isso, mas vocês não estão cumprindo o mandamento de Deus. Vocês não estão honrando seus pais. E eles ficaram assustados. Por quê? Como eu falei, eles pegavam a questão lá do corban, como diz Jesus no trecho. Vocês negligenciam o mandamento de Deus. E aquelas primeiras pessoas que vocês deviam cuidar, as necessidades dos seus familiares, as necessidades dos seus pais, vocês estão deixando isso de lado com a desculpa de usar o corban, de dedicar aquilo a Deus, quando na verdade vocês nem estão dedicando a Deus, quando na verdade nem estão cuidando dos outros. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? É que a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta, Deus é honrado quando nós
estamos interessados em obedecer os mandamentos de Deus e ajudarmos uns aos outros. E a verdadeira espiritualidade deveria ter levado aqueles homens a dizer o seguinte: mas espera aí, o que Deus manda? O que Deus manda fazer? Qual é o mandamento de Deus? Que o mandamento de Deus abençoa, liberta. Vamos lá fazer isso. Eles davam um jeitinho religioso para fazer o que não devia fazer. Isso é terrível. Quando a pessoa, para não fazer o que deveria fazer, ainda quer botar Deus no meio. Já viram isso? Pessoa que, para fazer o que não devia fazer, ainda bota Deus no meio. Então, o que Jesus está dizendo é que eles estavam quebrando os mandamentos de Deus, o 5º mandamento. Estavam pegando por causa de uma atitude carnal no coração, um egoísmo no coração. Todos nós somos chamados, todos os cristãos, nós somos chamados para que através da nossa atitude na vida, Deus seja glorificado, que seja glorificado no amor fraterno. Deus quer que um crente, as suas palavras e ações glorifiquem a Deus. Muitas vezes nossas palavras são boas, mas as nossas atitudes não combinam com as nossas palavras. E Jesus está dizendo isso para eles: olha, vocês estão preocupados com tanto cerimonialismo, tanto ritualismo, mas no coração de vocês estão longe de Deus. Vocês estão quebrando o mandamento de Deus. Vocês não estão interessados em cumprir o amor para com os necessitados, esses necessitados sendo principalmente seu pai e sua mãe, seus familiares. A verdadeira santidade não é cumprimento de regras. A verdadeira santidade não é ficar ligado em proibições. A verdadeira santidade, ela se manifesta em algo que vem de dentro, que nos leva a honrar, glorificar a Deus e amar as pessoas. Deus não está preocupado com a nossa fachada espiritual. Jesus algumas vezes acusou esses homens como sepulcros caiados. Igual muitas vezes a gente vai em determinado cemitério, isso é tudo tão bonitinho, mas ali lá dentro de cada sepultura, o que tem? Morte, decomposição, mau cheiro. Então, muitas vezes esses homens, em nome da sua tradição espiritual, estavam deixando de honrar e cuidar dos seus próprios pais. Estavam negligenciando o principal e pegando a coisas pequenas, apegado às coisas pequenas. Tem um ditado, eu não sei se eu vou acertar, que diz que às vezes você está preocupado em coar mosquitos e está engolindo camelos. Regras acabam por afastar o homem da essência da verdadeira espiritualidade. Esquecem que Jesus disse que misericórdia quero e não sacrifícios. A verdadeira espiritualidade é marcada por um coração misericordioso, um coração que se sente e que é sensível às necessidades dos outros. Tem uma opção de vida, um estilo de vida de amor ao próximo. Terceiro e último. Então, primeiro, uma verdadeira espiritualidade se manifesta através de um caráter íntegro. Segundo, uma verdadeira espiritualidade se manifesta numa vida com desejos de obedecer a Deus e cuidar dos outros, sentir a necessidade dos outros, amar fraternalmente os outros, estar interessado na necessidade uns dos outros.
Terceiro ponto de uma verdadeira espiritualidade é que uma verdadeira espiritualidade, ela assume, faz com que o ser humano assuma a sua responsabilidade diante do mal. Quando Jesus diz nesse texto que o que contamina não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. O que Jesus diz nesse texto? Quem se lembra? O que sai do homem não é o que toca, o que contamina o homem não é o que entra em seu coração, mas é o que sai. Pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos. E aí Jesus enumera aqui uma série de coisas. O que ele está dizendo com isso? O que Jesus está jogando por terra aqui é toda teoria, toda filosofia que queira ensinar que o coração do homem é essencialmente bom. A Bíblia ensina que o coração do homem não é essencialmente bom. O que Jesus está dizendo aqui é que o mal não vem de fora do homem, o mal está dentro do homem. E é por isso que ele diz que o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem é aquilo que está lá dentro. A verdadeira santidade sempre foi uma questão do coração, de um relacionamento correto com Deus. A cerimônia de purificação era uma questão de obediência exterior, mas era uma deturpação. Quem aqui se lembra daquele texto de Deuteronômio 6, quando a Bíblia diz, quando Moisés falou que nós devemos de falar aos nossos filhos na nossa casa, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Antes, o que diz lá no versículo 4? A palavra que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Por que tem que estar no coração? Porque é lá no coração que está o nosso problema. É lá dentro de nós que está o nosso problema. Nós temos que assumir essa responsabilidade. A verdadeira espiritualidade não é ritual. A verdadeira espiritualidade não é cerimonial. Mas a verdadeira espiritualidade procede da sinceridade do coração. A maior necessidade espiritual do homem não são ritos religiosos. A maior necessidade minha e sua é a restauração do coração. É restaurar o interior. O coração humano é pecaminoso. Dá origem a desejos, pensamentos e atos perversos. Ao contrário de muitos filósofos e teólogos, o homem é pecador, incapaz de controlar e mudar sua própria natureza. É muito importante isso. Presta atenção, tanto eu como você. Eu sei que você está me ouvindo, está incomodado quando eu digo que o coração do homem é perverso. Mas é o que a Bíblia ensina. O ser humano é incapaz de controlar ou mudar sua própria natureza. E foi por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo por causa do nosso coração. Jesus veio ao mundo porque quando Adão desobedeceu a Deus, isso passou de geração em geração, o coração do homem se tornou corrompido. A natureza corrompida. E é lá dentro do ser humano que precisa ser executado a mudança, a restauração. Nós vivemos uma sociedade marcada por pessoas desiludidas. Presta bem atenção. Pessoas que achavam que o capitalismo ou o socialismo fariam das pessoas melhores. Por que o socialismo e o capitalismo não fizeram de os homens melhores? Por que o desenvolvimento científico não fez dos homens pessoas melhores? Se fez melhores, alguma coisa está errada. É só olhar para o mundo, abre o jornal, olha para a Síria, olha para o Egito, olha para o Brasil.
olha para a África, olha para Curitiba, olha para nós mesmos. Por quê? Então o mundo hoje é um mundo desiludido. Por quê? Porque nada disso tornou as pessoas melhores. Por quê? Porque o pecado está no coração. E o pecado se expressa de uma forma no capitalismo e se expressa de outra forma no socialismo. Se expressa de uma forma quando o mundo não era tecnológico e se expressa de outra forma hoje. Se expressa de uma forma quando o mundo não conhecia a ciência, expressa de outra forma hoje, e muitas vezes da mesma forma. Então o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus nos ensina? É que coisas que vêm de fora para dentro não funcionam. Coisas que vêm de fora para dentro não funcionam. O pecado que está no coração do homem não acaba, não acaba com ritos religiosos e outra coisa qualquer que vem de fora. Não adianta tentar nos purificar ou disfarçar a impureza que em nós, compensando com obras ou com coisas que vêm de fora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias capítulo 2. Já estou terminando, tá? Jeremias, pode ser que eu não vou até uma hora não. Jeremias capítulo 2, versículo 22. Abra a sua Bíblia comigo e eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia para ler esse versículo, ou versículozinho difícil de ouvir. Jeremias 2, 22, o que está escrito? Podem ler. Deus está dizendo, sabe o quê? Sabão e soda era a coisa mais sofisticada que tinha na época para tirar sujeira. Se fosse hoje, falaria de uma coisa ainda mais sofisticada. Mas ele está dizendo, ainda que você use sabão ou soja, sabão e soja não dá, né? Ainda que você use sabão ou soda, vocês já viram, não sei quantos aqui são da época que usavam muita soda. Por exemplo, minha mãe queimou as mãos com sabão feito de soda. Queimou as mãos, aquilo não era fácil. Ele disse, ainda assim, vocês continuarão com a mancha da sua iniquidade diante de mim. Então, irmãos, presta atenção. 3 manifestações da verdadeira espiritualidade. Um homem verdadeiramente espiritual terá um coração íntegro, buscará um coração íntegro. Um homem, uma mulher verdadeiramente espiritual honrará a Deus, obedecendo os seus mandamentos, buscando obedecer os seus mandamentos e amando o próximo, se incomodando com a necessidade do próximo, sensibilizando com a necessidade dos outros. E terceiro lugar, um homem realmente espiritual não fugirá da sua responsabilidade interior, do seu coração, que o seu maior problema não está fora de você, está dentro. Que as maiores batalhas que você tem que ter na vida é aí dentro do coração de você mesmo. O mundo pós-moderno não vê o ser humano como alguém impuro, contaminado ou mal. Achamos que a natureza é basicamente boa. Se existe um Deus, não queremos que Ele seja transcendente e santo, diante do qual nos apresentamos como culpado e condenado, frase da pós-modernidade. Mas Jesus ensina que a fonte da impureza somos nós mesmos. E que tudo que está acontecendo de errado no mundo, sabe por quê? É porque a fonte da impureza está dentro do próprio homem. Então, meus irmãos, nosso egocentrismo humano é aquilo que torna de dentro do coração, é que nos torna pessoa humana, pessoas.
impuras. E aí então, pastor, qual é o problema? Qual é a solução? É para dizer para nós, que uma vez por todas entendermos que como o problema está aqui dentro, não há nada que nós possamos fazer. Só Jesus pode fazer. Só Jesus. Jesus não tinha pecado. Por que Jesus fez pecado? Por que Jesus tomou sobre si os nossos pecados? A Bíblia diz que Deus vestiu Jesus com o nosso pecado, 2 Coríntios 2:51. A única coisa que pode tratar do problema do coração humano não são boas obras, não são ritos religiosos, não é um cerimonialismo. A única coisa que pode tratar do problema do coração humano chama-se o sangue de Jesus. É Jesus. Jesus foi crucificado para que nós pudéssemos ser purificados. Por que Jesus foi purificado? Por causa do meu coração. Por que Jesus foi crucificado? Por causa do teu coração. Por que Jesus foi crucificado? Por causa do nosso coração. Porque não havia outro meio, não há outro meio. Somente Jesus. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, você não vai cuidar do seu principal problema, que é o problema do seu coração. Precisa de Jesus. As soluções que vêm de fora não tratam da nossa alma. Santidade, portanto, não é algo que se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tem a ver com a essência do coração, com aquilo que Jesus Cristo pode fazer e somente Ele pode fazer. 3 manifestações da verdadeira espiritualidade. Primeiro, integridade de caráter. Segundo, honrar a Deus com uma vida que está disposta, buscando obedecer os mandamentos de Deus e não as verdades do homem, do mundo. E terceiro, pessoas que espiritualmente não fogem da sua responsabilidade. Não adianta querer só exteriorizar, mas tratar do que está aqui dentro. Enquanto o homem achava que o problema do homem era de fora para dentro, o homem inventou 1000 coisas. Cada época da história, uma hora pensando numa coisa, outra hora em outra. Nada disso mudou o homem e nós vemos um mundo cada vez melhor ou pior. Mais atrocidades ou menos atrocidades? Cada hora nós somos surpreendidos com uma coisa que o ser humano faz. A cada hora somos surpreendidos conosco mesmo. Quantas vezes eu me pego dizendo assim: como é que eu fui pensar nisso? Como é que eu fui desejar isso? Como é que eu fui querer isso? Como é que eu fui falar isso? E muitas vezes, como é que eu fui fazer isso? E lá dentro é Jesus que trata, com o sangue dele na cruz. Precisa trazer Jesus para o centro da vida, destronar o eu e pôr Jesus como seu rei no centro da sua vida. Eu vou concluir com um quadrinho aqui, só para concluir. Vamos lá. Concluindo minha palavra: tradições humanas versus verdades divinas. Tradições humanas, obediência exterior, escravidão, porque escraviza. Já pensou? O cara chegava lá, um judeu daqui desse texto, ele chegava, na hora de almoçar, nem podia almoçar, ele tinha ainda que lavar a mão, lavar os objetos, lavar um monte de coisa. Escuta aqui, sabe por que eles lavavam os alimentos? Não era aqui por santidade, não era por higiene, não. Era porque gentio tocou naquele alimento no mercado. Era a discriminação das pessoas. Um gentio pode ter tocado nessa fruta antes de eu pegar. Então tem tudo, vamos lavar. Um gentio estrangeiro que não é judeu pode ter tocado nesse feijão antes da gente, nem sei se tem feijão lá, nesse feijão da gente. Então vamos cozinhar, vamos lavar. É assim, irmãos. Ainda tinha discriminação no meio. Escravidão, irmão. Escravidão. Mas
Obediência exterior é na regra humana, na verdade divina é fé interior. É Jesus aqui transformando, trabalhando minha vida. Em Jesus não tem escravidão, em Jesus tem liberdade, porque é pela graça. Não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça. É a graça de Jesus. Nas tradições humanas são regras superficiais. No cristianismo são princípios fundamentais. Infeliz é o homem que vive de regras. Feliz é o homem que vive de princípios da palavra de Deus. Piedade exterior. Oh, aquele que aparenta. Oh, mas que coisa maravilhosa. Oh, glória ao Senhor, irmão. Não sei o que, irmão. Oh, irmão, oh, irmã. E piedade pela roupa, piedade por aquilo que aparenta. Quando Jesus diz que a verdadeira santidade está aqui, dentro, vem de dentro para fora. Negligência, tradições humanas negligenciam a palavra, como nesse caso. E a verdade de Deus, a palavra é valorizada, tem autoridade e é obedecida. Amém? Aqui é a conclusão de tudo que nós falamos hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. A graça de Jesus, nosso bendito Salvador, comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre. Amém.